Saudações, queridos irmãos e irmãs. Namastê, namastê, namastê. Honrando você, a presença em você, que bom aqui estarmos, amados, compartilhando yoga. Ou pelo menos essa aspiração, essa sede, esse porvir do que é yoga, no seu sentido mais profundo, voltado ao autoconhecimento. Então, como não honrar a oportunidade aqui do encontro, aonde buscadores e buscadoras, tendo sede de maior, tendo sede de profundidade. Que bênção. Com os olhos fechados, me permitam aqui, nesse início do nosso encontro, a gente compartilhar esse propósito da meditação, que é sinônimo de yoga. E tão importante, depois talvez de um dia tenso, atarefado, da gente no final do dia, honrando aqui toda a reflexão que a gente vai fazer junto, da gente ter a mente atenta, plenamente atenta, presente. Então, meditação nesse sentido, traz a sua atenção para o aqui e agora, respira, irmã, profundamente. E deixa, talvez nessa expiração, aquele descarrego, a condição de repente se sentir mais espaçosa. Você, irmão, mais relaxado. Yoga é também isso. Essa tensão que no lugar mais profundo vai se plenificando, porque não é uma preocupação, não é uma tensão forçada, é mais presença mesmo. E a vida nos chama simplesmente a parar um pouquinho, pausar um pouquinho. Aqui, alguns poucos minutos, olhos fechados, no sopro, na vigilância, observando talvez os pensamentos, as sensações, acolhendo os ruídos, sem interferência, sem resistência, mas acima de tudo, deixando centrar, deixando aquietar, silenciar, porque agora eu não tento nem resolver. É descanso, irmão. E eu sempre gosto daquela frase, não tenta meditar, deixa meditar. Por mais contraditório que possa parecer, é um lugar de não esforço. É um lugar de soltura. A qualquer momento, porque você está atento, que você sentiu o corpo tenso, respira grande. E principalmente, foca nessa expiração, que às vezes vem até com esse suspiro, mas de fato a intenção está aqui. Entrega. Relaxa, descansa. O yoga não está por acontecer, já está acontecendo. A gente só tem que conectar. Essa dimensão do ser, que tem sim esse pré-requisito, abrir mão do fazer, do pensar, que seja por um instante, mas é esse instante que é o próprio agora. E de repente, Atha, Yoganushasana, o yoga, o estado de yoga, o estado de meditação, o estado de atenção plena. Ainda com os olhos fechados, me permitam aqui, e eu peço com respeito a permissão
para fazer uma prece, uma oração, pedindo bênçãos. Não deixa de ser um ato de oferenda também. Deus Pai, Criador, vida Mãe, natureza, mestres, anjos, espíritos de luz e todos os nossos ancestrais. Abençoai-nos em nossos esforços em preparar o corpo, a mente, o coração, a relação, para que a alma, minha alma, evolua a Ti, grande Espírito. Grande mistério, Te vejo, nobre silêncio, Te escuto. Estou aqui, aqui e agora. No princípio, agora e sempre. Que assim seja, assim é. Sat Nam. Sim. Sim. Om. Inspira grande, todo mundo, preenche os pulmões, abre o peito e solta, solta grande também. Com tranquilidade, com gentileza, a gente pode ir abrindo os olhos e vai adequando, sim, o seu entorno. Você está num lugar de atenção, então se tiver que abrir a porta, fechar a janela, pegar um copo d'água, um caderninho de anotação, fica bem à vontade de fazer isso com tranquilidade. E aí sim, todos nós aqui, por essa próxima hora, dedicados a um esclarecimento tão importante, amada irmã e irmão, desse chamado que você tem de yoga, de meditação, de autoconhecimento, de espiritualidade profunda. Fiquem bem à vontade de abrir a telinha aqui da plataforma. Vai ser uma bênção também poder ver vocês, assim como eu vou fazer igual. Saudações, queridos irmãos e irmãs. Namastê, todo mundo. Namastê, namastê. Boa noite para todos vocês que estão aqui ao vivo. Que bom essa oportunidade, honrando também todo mundo que vai ter acesso à gravação em uma outra ocasião mais oportuna, talvez. Mas é tão bacana a gente poder estar aqui ao vivo, porque aproveitando, claro, da tecnologia, da plataforma, do Zoom, e da gente poder dialogar também. Esse é um encontro interessante para mim, é a primeira vez que eu faço um encontro dedicado a esclarecimentos, a reflexões, a tirar dúvidas a respeito de algo que o Simplesmente Yoga vem fazendo há mais de 20 anos, o curso de formação e aprofundamento em Yoga e Meditação. E é importante, sim, o esclarecimento, sabe? O pré-requisito principal desse curso é o chamado, e quando eu falo isso, parece algo assim abstrato, subjetivo, mas para quem sente um chamado, e eu não quero aqui entrar dentro de uma frequência mística, esotérica, chamado, não, é de fato por necessidade, não mero interesse ou curiosidade rasa de autoconhecimento. Chegou um momento da minha vida onde eu preciso conhecer-me além das minhas fronteiras, além dos meus diplomas, certificados, dos meus adjetivos, dos meus rótulos, além dos meus achismos. Então tem uma profundidade, e sempre teve, desde 2003. Mas é interessante porque o mundo mudou muito
nesses últimos anos, pós-pandemia, e não só pela pandemia. Olha só tudo que está acontecendo. Enquanto a própria questão da tecnologia. Hoje em dia, a gente está aqui, né, fazendo tantas atividades online e é mais prático. Alguns de vocês moram em cidades grandes, tem questões de trânsito e tudo mais. Tem gente que mora fora do país. É interessante, o próprio Simplesmente Yoga tem hoje um curso de aprofundamento 100% online. O curso de formação e aprofundamento, sim, é presencial, talvez híbrido, com acompanhamento online também. Então, mudou muita coisa. E alguns meses atrás, talvez uns 6 meses atrás, a gente teve um encontro aberto também como esse, mas dedicado à peregrinação na Índia. A gente foi agora, né, depois de 4 anos, em função da pandemia, no mês de janeiro, fevereiro. E foi muito importante, porque para as pessoas, não só uma divulgação, uma leitura de um panfleto, de um site, de ver ali alguns escritos informativos e imagens inspiradoras, mas um encontro de transparência, ainda que online, para de fato, talvez, através dessa oportunidade de partilha, ficar mais claro o propósito por trás, no caso lá, uma viagem de peregrinação. E no caso aqui, de um curso de formação e aprofundamento em yoga e meditação. O intuito do curso, desde sempre, não foi um projeto já feito, foi algo que foi desenvolvendo, se desenvolvendo, porque o transbordamento era grande demais e pessoas querendo aprofundar, acima de tudo. Então é bem importante, e me permitam aqui essa fala, que antes de qualquer formação ligado a um quesito mais técnico ou metodológico, que algo voltado ao autoconhecimento, como um curso de yoga, ele tem que ser um curso de aprofundamento. A gente tem que conhecer uma profundidade. A gente tem que ter uma relação com os fundamentos do que é essa busca espiritual, esse caminho de autoconhecimento. A gente tem que ter um conhecimento, talvez ainda que básico, mas bem fundamentado do que é yoga, num sentido tradicional, para que a gente possa até mesmo ir além da tradição, essa milenar, de uma tradição que surgiu na Índia há milhares de anos atrás. E que hoje, em tempos modernos, nessa era com toda a sua característica tecnológica contemporânea, tudo que envolve, da gente ter um entendimento dessa ancestralidade que sustenta talvez uma expressão de yoga com essas características do mundo em que vivemos hoje, com as nossas próprias necessidades de seres humanos. Necessidades que talvez sejam um pouco distintas daqueles que viveram no Oriente há milhares de anos atrás, mas que, num lugar profundo, também buscavam liberdade, a consagração do amor, uma educação vertical, buscavam cura, buscavam uma percepção mais estendida, além das aparências, buscavam autoconhecimento. E me permitam aqui, amados, esclarecer o que é autoconhecimento, porque autoconhecimento não é conhecimento adquirido, não é quantidade de informação, não é você se conhecer na tua horizontalidade, porque eu não tenho dúvida que você já está nesse caminho há um bom tempo. Eu não tenho uma dúvida que tem muitas pessoas aqui que fazem terapia há um bom tempo, para trabalhar alguma questão, algum trauma pessoal da sua história. E isso tudo compõe o nosso caminhar de uma percepção de desenvolvimento humano integral. Mas quando você fala de autoconhecimento, esse auto, ele não é pessoal. Ele é transpessoal. É através da pessoa, mas além das bordas daquilo que já é
uma entidade condicionada, eu e você, a nossa horizontalidade, todas as influências e tudo aquilo que a gente criou enquanto identidade pessoal. Então é profundo isso. Autoconhecimento, dentro dessa premissa de yoga, yoga é sinônimo de autoconhecimento. A gente pode conversar um pouquinho mais disso. Ou seja, yoga não é performance, yoga não é estilo de vida, yoga é postura, é atitude frente à vida. Eu poderia dizer frente ao karma que nos cabe. O que é karma, Marco? É a realidade que está à tua frente, irmã. Então é importante, sem querer aprofundar nesse aspecto filosófico, mas deixando bastante claro que o yoga nos traz a possibilidade de, acalmando, silenciando as pulsões, confusões, agitações, pulsões da nossa mente, da nossa pele, da gente descobrir uma dimensão mais íntima, de interioridade, de profundidade, uma dimensão que vou expressar, sublinhando embaixo, espiritual, que compõe a nossa existência e que parece que a vida, a loucura da vida tão ocupada, não cabe, ou é detalhe para um determinado dia, num determinado horário. Então quando eu falo em profundidade, quando eu falo de um curso de formação em aprofundamento, acima de tudo, é para que cada um descubra ferramentas para buscar cultivar essa vida de percepção integral, essa vida espiritual, essa vida de um ser humano consciente, de um ser humano menos reativo, mais responsivo, que descobriu um lugar que tem uma natureza empática, compassiva, que não é da natureza do ego. Então, nesse sentido, o yoga é a liberdade da equidade desse ego, eu e você, a nos trazer a descoberta de uma profundidade, acalmando as agitações da nossa mente. Isso em sânscrito a gente fala vritti nirodha. Os vrittis é essa mente condicionada, nirodha é essa cessação ou essa sublimação da mente ordinária, do impulso reativo dos 5 sentidos, e que traz a bagunça toda que a gente sabe, amados, todos nós encarnados aqui como seres humanos, o drama que isso é. A gente se compreender apenas nesse lugar de finitude, nesse lugar pequeno, nesse lugar apertado, onde, sim, há sofrimento, há angústia, há talvez uma preocupação com essa condição de um mundo tão complexo e essa ansiedade que de repente nos vem, e sim, uma saúde mental necessária para a gente lidar com esses desafios do mundo que nos faz ansiosos. Como é que eu lido com a minha ansiedade? Porque o mundo é o mundo. Então é interessante, né, esse contexto do yoga enquanto um caminho de interioridade em direção não só a si mesmo, mas ao si mesmo em mim. Aqui, ego, personagem, eu e você, o eu vestido. No meu caso, o eu vestido de Marco. Aqui, o eu. Simplesmente o eu. Que algumas pessoas chamam do eu maior, do eu supremo, do eu celestial, do eu primeiro, do eu primordial. Mas aqui, simplesmente o eu, desnudo, desvestido, que é sinônimo de existência. E que do momento que se manifesta, eu e você, ganha esse rosto, persona, e cria-se uma ilusão de separação disso que é origem e fonte, disso que é essência e primeiro, porque parece que a nossa vida consome toda a nossa atenção. Então é interessante quando eu falo um propósito transpessoal, porque é através de você. Mas quem é você, pergunto, além da borda da fronteira, dos conceitos que você
se classifica. Então é isso autoconhecimento. A criar sim a possibilidade de realização, que não é meramente uma realização pessoal ou profissional. Quando a gente fala de autorrealização, a gente está falando uma realização de dentro para fora. Então não é uma realização que depende de alguma circunstância, de algum objeto do mundo, do karma, porque já é uma realização no que a gente chama na tradição do Dharma, que sustenta a minha existência. Eu trago essa introdução porque hoje, vocês sabem, a gente vive num mundo consumista, capitalista, num mundo de mercado. Tudo isso, autoconhecimento, yoga, meditação, mindfulness e tantas outras áreas, todas as áreas, viraram produto e perderam, de uma certa forma, aquela essência que, se perdida, é só um produto, uma atividade que vai te contentar momentaneamente, que de repente vai aliviar a dor nas costas, que vai te ensinar a respirar grande, mas já já cansa. E aí você vai para uma outra atividade. E aí cansa de novo e uma outra atividade, buscando o quê? Satisfação. Essa satisfação mais profunda, me permitam aqui, de alma, e que a pele não satisfaz. Então, nesse sentido, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de chegar num lugar, de novo, com a mente ordinária sublimada, e esse lugar de percepção espiritual, que na tradição a gente chama de Buddhi, e esse lugar é um lugar de discernimento, de clareza, e é tão especial quando a gente consegue se reconhecer na condição humana, com as nossas características, qualidades, defeitos, sombras, mas ao invés da gente ficar distraído tentando resolver isso, não, descansa um pouquinho dessa pulsão, dessa identidade, porque o objetivo do yoga não é te fazer uma pessoa melhorzinha. O objetivo do yoga é realizar aquilo que em você é o eu primeiro. E dentro dessa condição de autorrealização, a gente vai viver a nossa vida. O sino toca, você abre os olhos, segunda-feira chega e você cultiva o seu aprendizado no dia a dia, no combate existencial, amados, no fácil e no difícil, no sucesso e no insucesso, na alegria e na tristeza. Então é bem importante da gente não ser influenciado por um consumo de yoga, sabe, de superfície, que seduz os sentidos. E de repente a gente vai lá e bota toda essa expectativa para cima do yoga. Não é expectativa. O yoga tem uma proposta, e a proposta é essa, não é outra. Autoconhecimento. São vários os caminhos do yoga. O simplesmente yoga, inclusive por esse nome, é interessante. Não esse yoga, não aquele yoga. Quais os caminhos possíveis de eu viver o autoconhecimento? E é tão bacana quando, de repente, estudando os caminhos do yoga, que a gente vê esses mesmos caminhos na tradição védica, em todas as outras tradições de sabedoria também. Então há sim um yoga da ação, há sim um yoga do conhecimento, há sim um yoga da devoção, há sim um yoga da meditação, e todas as ramificações outras disso que tu vê no mercado. Mas todos os caminhos de yoga deveriam, como meios, estar nos direcionando a essa consagração de união, de reencontro com esse eu original. Quando a gente coloca ali no Google, né, o que é yoga? Yoga é união. É sim essa reunião das nossas partes divididas numa aspiração de resgatar o ser inteiro. E que, de novo, não é da condição humana. É algo que atravessa a condição humana e que a gente descobre na nossa profundidade, na nossa intimidade. Daí, de novo, o termo autoconhecimento, autodescoberta, autorresponsabilidade, autorrealização.
A proposta do curso do Simplesmente Yoga, porque o nosso encontro é dedicado a esse esclarecimento, e sim, né, uma abertura para depois responder as dúvidas. E vários de vocês já fizeram contato ali com a equipe e já tem muito das questões logísticas esclarecidas. Mas hoje me cabe mais esse aspecto substancial, sabe, todo mundo? De novo, é óbvio que tem técnica, que tem metodologia, que tem caminho, que tem módulos, que tem temas, que tem professores especializados nas suas respectivas áreas, convidados. E tudo isso compõe um processo de aprofundamento e formação. Mas o mais importante, porque mesmo técnica e metodologia é o lugar mais fácil, é o lado mais fácil, porque isso tem tecnologia hoje a ser oferecida. A gente realmente pode se informar e se formar de uma forma muito adequada hoje na internet. E tem tanta coisa sendo oferecida. Mas o aspecto substancial não é uma técnica, não é uma metodologia, não é um curso de formação que ensina. É a tua atitude, é a tua postura em relação a um comprometimento que você faz na tua vida. Então, eu volto. O único pré-requisito desse curso é você estar pronto para não deixar o autoconhecimento para depois. Porque envolve sim uma exigência que não é forçada, mas se é transpessoal, traz uma transformação. E eu aberto para deixar a minha vida condicionada que eu não aguento mais chacoalhar. E que se, de fato, um processo verdadeiro, aí a condição de trabalhar com isso. Mas eu acho um perigo em qualquer área. Mas quando a gente fala de uma educação vertical de espiritualidade, de cura, de pessoas vivendo crises existenciais, você tem que estar muito apropriado de você. Isso não significa você pronto, mas significa você de fato no caminho, aonde aquela substância ela simplesmente vem à tona, e é isso que você compartilha com o próximo, com os teus futuros alunos. E é tão interessante isso, né? Porque você pode ver, né, uma conversa aqui levando a essa questão, trabalhar com yoga, e normalmente a gente fala Hatha Yoga, né? Porque é trabalhar com dar aulas de Hatha Yoga, né? E meditação dentro do possível, porque na maioria das vezes as pessoas são tão concentradas no yoga performático que nem tem cultivo de meditação. E yoga é sinônimo de meditação, meditação é sinônimo de yoga, ou seja, não há yoga sem meditação. Fica aqui essa reflexão para vocês desde já. Daí um curso de yoga e meditação. Mas é importante da gente entender que um professor, um facilitador, ou seja, um curso dedicado a isso, que essa pessoa, mesmo que não trabalhe sendo um professor de Hatha Yoga, de repente você, sabe-se lá, é veterinário, de repente você é advogada. E o mundo está precisando de advogados, de veterinárias, mais amadurecidos nesse lugar que eu estou aqui comentando. Nessa cultura de autoconhecimento, para a gente aplicar isso na vida, no nosso serviço, no nosso atendimento, na nossa partilha. Dentro desses anos todos, esse curso, e eu coloquei, né, mais de 20 anos, 2003, eu diria para vocês que 70%, talvez 80% das pessoas começavam a fazer o curso para se trabalhar. E é interessante porque dessas pessoas que se trabalhavam, de fato entravam nesse lugar de profundidade, descobriam yoga, vários deles descobriam aí também um chamado para trabalhar com isso. E se tornaram grandes professores. E várias pessoas que iam intuito só de uma capacitação profissional, ao longo do curso desistiam dessa expectativa. Uou!
Isso aqui é mais profundo, é mais sério do que eu pensava. Deixa eu me trabalhar, para depois, se isso aqui for meu propósito de vida, tudo bem. Mas eu não posso colocar, de repente, um anseio de capacitação profissional, de necessidade de emprego, antes de eu ter me trabalhado, de eu ter essa substância, de eu ter essa propriedade. E isso não é quantitativo. E é por isso que eu falo, de novo, que o pré-requisito do curso é o chamado. É um chamado, eu sinto um chamado, Marco. Independente se você tem um currículo de yoga e já fez 2, 3 cursos de formação e sente carência dessa substância que eu estou aqui comentando, porque tu é um especialista da técnica e da metodologia. E é forte isso, né? Você ser um especialista de técnica, ter roteiros de aula pronto, mas não se sentir mais entusiasmado em dar aula. Ou seja, a carência dessa substância, desse autoconhecimento na tua vida do dia a dia. Então, tão importante. E honro vocês que têm essa característica de ter informações. E Marco, agora chegou a hora desse yoga voltado ao autoconhecimento. Eu preciso conhecer a espiritualidade que eu sou. Eu preciso dar atenção para isso. E outras pessoas que não têm necessariamente uma relação enquanto currículo com yoga, com meditação, mas que sentem o tal chamado, que participaram, por exemplo, de um satsang e sentiram alguma coisa no íntimo, como se fosse aquele ensinamento para você mesmo. Está aqui o chamado. E sim, as portas abertas para uma pessoa que encontra esse lugar e está pronta para se dedicar, sabe? Dessa maneira. O Simplesmente Yoga, enquanto o curso que a gente montou, inclusive com a reforma necessária nesses tempos atuais, pós-pandemia e tudo mais, houveram ajustes, ele se adequa de uma forma bastante realista a nós, leigos e leigas, homens e mulheres da cidade, vida urbana, ou seja, é bem possível que eu não tenha nenhum renunciante aqui, nenhuma monja aqui que abdicou de tudo para se dedicar à vida espiritual. E o realismo é importante, porque de repente tantas mães, tantos pais, você trabalhando e a necessidade de pagar suas contas e tudo mais. E muitas vezes quando a gente entra num curso com todo esse anseio, essa busca, essa sede, a gente entra todo animado e acaba se afogando na quantidade de coisas que de repente o curso requer. A nossa proposta é de fazer tarefa de casa, esse artesanato de colocar em prática o yoga que tu aprende. Mas tem que ser realista, tem que ser na realidade como ela é. Não pode ser em conflito. A ideia aqui não é a gente mudar de estilo de vida, porque yoga não é isso. A ideia é da gente estar aberto a essa transformação, a esse câmbio de consciência para aplicar isso na vida. Aonde a vida pede, irmãos. E é tão forte isso, né? Se o autoconhecimento é agora, não depois, depois não existe, a gente vai postergando, que seja numa condição de desafios, onde você tem um filho para criar, onde de repente você tem uma condição menos favorável. E aqui, como não? Essa porta aberta para você. E o Simplesmente Yoga, nesse sentido, talvez me permitam aqui só abrir esse tema. E isso é um trabalho, amados, de tempos. Ele tem essa virtude, e coloco virtude com toda a humildade, dessa sensibilidade de inclusão. Porque sentimos que o autoconhecimento, esse chamado, ele é para todos, ele não deveria se definir em condição econômica, social. Alguns de vocês já sabem disso.
É tão interessante porque não é uma questão só de nós nos arrumarmos e oferecermos bolsas, meia bolsas ou apoio financeiro, mas é de nós termos na Sangha, na comunidade, pessoas que fizeram o curso no passado e que nos auxiliam a oferecer apoio financeiro. Vocês que já deram uma investigada ali no site sabem, né, das duas opções, valor sugerido, valor fraternidade. Do momento que você, numa condição mais favorável, de abundância, não, vou ajudar o Simplesmente Yoga a apadrinhar, a madrinhar uma pessoa carente, porque tem pessoas carentes que são carentes mesmo, que não tem nada, que batem a porta e a porta abre também. Como assim? Sabe, um yoga só para pessoas abonadas ou em condição financeira. Então esse intuito de democratizar o yoga também compõe isso tudo que a gente está aqui conversando, mas tudo com muito critério também. E isso dá trabalho, a gente ter todo um contexto de questionário, de entrevista, para fazer uma seleção realmente de pessoas que precisam e que o Simplesmente Yoga, não só nós enquanto equipe, mas comunidade, apoia. Vocês que me acompanham há algum tempo sabem disso, em todas as situações e atividades e eventos, sabe? Enfim, tudo isso, né? Que é importante esclarecer. E antes de eu abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, se vocês me permitirem, e a equipe me mandou de forma revisada e atualizada, e até importante para mim, porque acaba que é um roteiro para eu poder aqui não perder o meu rumo, eu vou compartilhar uma tela com vocês com um descritivo do caminho, né, que a gente propõe. E talvez, complementando essa fala talvez um pouco mais aberta e ampliada que eu acabei de trazer, da gente ver o curso no seu sentido de percurso mesmo, tá? Tanto para vocês que estão com sede e têm um interesse, né, desse aprofundamento 100% online, quanto vocês que têm interesse no curso de formação e aprofundamento com a possibilidade dessa capacitação para dar aula presencial em São Paulo. Então deixa eu aqui me arrumar só com a tela por um instante, queridos. Muito bom. Vocês estão me ouvindo? Só me dá um positivo para ver se eu... Ok. Então vamos lá. O que é esse percurso, né, que veio se desenvolvendo e se adaptando também à realidade do mundo nesses últimos 20 anos? A gente começa o curso, e aqui a parte online para todos, com essas aulas de apresentação, que é uma introdução, né? E está ali na plataforma simplesmente online, que a gente desenvolveu isso até em função da pandemia, né? Porque, obviamente, a gente em isolamento social também ficou à mercê apenas do curso online. Mas foi bacana porque hoje é uma adição, né, para vocês justamente terem a possibilidade de, nessas aulas, com esses temas, vocês chegarem mais próximo do propósito do curso, né? Então está aqui um encontro de boas-vindas, uma reflexão profunda sobre o yoga, parte 1, parte 2, uma lei espiritual, a lei da potencialidade pura. Eu gosto muito de falar desse tema. E também o tema da não dualidade. E aqui Siddhartha, que é o primeiro livro que vocês, no caso, participando do curso, são convidados a ler. Um livro incrível de Hermann Hesse. Independente, amados, da tua decisão, fica aqui essa sugestão de literatura para todos vocês que não leram e não conhecem esse livro. Um livro incrível, lindo, tá? Inspirador, simples. Estou lendo um fim de semana. Siddhartha, de Hermann Hesse. As mentorias ao longo do ano, são 8 mentorias que a gente realiza, e depois a gente vai ver uma questão com datas ali, todas elas no meio do mês, num sábado pela manhã. Vocês no curso terão acesso na plataforma a um curso de introdução à meditação mindfulness. Eu não vou ler aqui todos esses temas.
Esse material, se vocês não tiverem ele ainda, vocês podem pedir para a equipe, tá? Mas está aqui todos os temas. É um curso que eu gravei há 1 ano atrás, com início, com meio, com fim. E que eu considero uma introdução super importante. Para aí a gente embalar no que é uma premissa, uma característica desse curso de tamanha importância que é a prática, o estudo. E, de novo, fruto da prática e do estudo, o cultivo da meditação. Ou seja, meditação é prioridade nesse curso, sim. É bem importante, tá? E por incrível que pareça, isso ainda me surpreende, é atípico. Essa dedicação ao que é o objetivo do yoga. De novo, a frase é essa, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é a definição de yoga, segundo Patanjali. Yoga é meditação, a sublimação, o silenciamento, a cessação da agitação mental. Então a gente tem muito preconceito do que é meditação, sabe? Hatha Yoga, por exemplo, amados, é meditação em movimento. O objetivo de Hatha Yoga, que é um segmento de Raja Yoga, ou seja, os asanas, os vinyasas, tudo isso, ou seja, meditação dinâmica, é para que a gente possa ir silenciando e encontrando a capacidade de, com esse silêncio, dentro de uma condição talvez mais dinâmica, eu reconhecê-lo. Então é interessante porque uma pessoa, um praticante de yoga, de Hatha Yoga avançado, é uma pessoa que vai simplificando a sua vida, que vai se desidentificando da performance do asana, porque o que importa aqui é essa sublimação das pulsões, das paixões, das confusões, é estar sentado em meditação profunda, é deitado estar em meditação, é dentro do ônibus estar em meditação, é lavando louça dentro de meditação. Então é importante da gente ter esse entendimento, né? Porque, de novo, o yoga ocidentalizado, ele acabou se tornando muito performático. Práticas de meditação, a gente tem aulas de meditação toda semana, quarta-feira pela manhã ao vivo pelo Zoom, online, para todas as pessoas do curso online e também do curso presencial. Essas práticas, esses encontros são gravados, e para quem não pode ir naquele devido horário, está tudo na plataforma. Hatha Yoga, a gente também tem um curso que a gente poderia colocar aqui com o intuito de apresentar os princípios fundamentais do Hatha Yoga, não só para alunos iniciantes, não, para pessoas que praticam yoga e não passaram pelo fundamento. Aqui me permitam colocar pessoas que, por exemplo, têm facilidade, porque tem alongamento, tem flexibilidade, e acha que yoga é colocar o pé atrás da cabeça. Não, é o fundamento no seu sentido fisiológico, anatômico, biomecânico, no seu sentido mesmo da competência de praticar, porque é uma atividade física também, mas com critério, com o que a gente chama, com os princípios de alinhamento integrativo que são apresentados nessas primeiras aulas aqui, 10 videoaulas. Depois vocês têm Hatha Yoga 1 e 2, são oficinas mensais, 20 oficinas, né, que percorrem o curso de 1h30 cada uma, e práticas semanais, 30 videoaulas de 1 hora cada. Alguns temas aqui importantes, anatomia, princípios da anatomia, e claro, são princípios básicos, e também, importante aqui, uma anatomia aplicada à prática de Hatha Yoga, o que é feito por uma professora convidada, a Carol, que é uma pessoa que já está conosco há muito tempo e que fez todo um trabalho muito bacana para a gente o ano passado e que está ali também acessível na plataforma. Disciplinas complementares, anatomia sutil e ciência das mandalas, com Vanessa, que está conosco também há muito tempo. A Vanessa é uma psicoterapeuta, mas que tem um mestrado em emergência espiritual, que tem toda uma percepção mais integral de psicologia, de yoga, de vida. E é muito bacana esse trabalho que ela faz no aspecto sutil e também na ciência das mandalas, que é uma ferramenta muito bacana, talvez para alguns mais lúdica, mas não menos poderosa, para a gente poder
através de todo esse aprendizado, e o curso tem um intuito muito de holopraxis, de repente aquelas coisas que vão despertando numa atividade específica ali, sabe, se desvela. Em outras palavras, cai a ficha, né? E é um trabalho muito bacana que a gente faz módulo a módulo. Essa questão com os mantras, tão importante, os mantras associados também à mitologia da tradição védica, né? Isso realizado pelo irmão Dani, que é o músico que há anos, né, tá comigo, na época inclusive dos cantos e do mantras, anos atrás, e que se especializou, né, em filosofia e mitologia védica. Aqui os módulos temáticos, e é bem importante, tá? Tanto no curso online, e claro, aí é online, 100% online, está tudo na plataforma, mas os módulos, esses temas, eles estão também em cada módulo do curso presencial. E aqui me permitam, né? Claro que é diferente um curso presencial porque a gente está ali, como almas encarnadas, seres humanos participando de um curso. Então tem um elemento que eu acredito que eu nem preciso explicar. O curso presencial também híbrido, porque ele tem essa complementação do que está na plataforma, né? Mas os temas são temas que eu desenvolvo a cada módulo. Módulo 1, por exemplo, os Yoga Sutras. Módulo 2, Buda Dharma, que é basicamente os ensinamentos, o Dharma, o caminho do Buda. Buda aqui, Siddhartha, histórico mesmo, né? O precursor, não do budismo, mas de todos esses ensinamentos que hoje em dia a gente tem tanto acesso, né? Em função de tantos mestres que vieram de lá, do Oriente, quanto tantas pessoas também que vão e se especializam. A Buda Dharma faz parte da minha vida há muito tempo. E aqui começa, amados, eu poderia dizer que esse módulo 2 é o Yoga de Buddha. O módulo 3, professora convidada, a Vanessa, com Psicologia Integral e Yoga, e falando desses temas tão importantes, estado de consciência, a percepção do que é consciência no Ocidente e no Oriente, níveis de consciência. Você tem no módulo 4 a Bhagavad Gita, uma introdução ao Yoga de Krishna. No 5º módulo, o Yoga e o Tao, essa tradição que é tão encantadora. Aqui a gente poderia colocar também o Yoga de Lao Tse. Aqui, módulo 6, uma introdução à Ayurveda, que é uma ciência irmã do Yoga. Então é muito bacana ter essa introdução mesmo, né, a esse universo. E uma coisa que acaba acontecendo, e isso, de novo, nesses últimos 20 anos, é que essas introduções, por exemplo, a Psicologia Integral, com professora convidada, com a Vanessa, introdução à Ayurveda com a Luciana, acabam despertando nas pessoas um interesse de, uau, sabe, que introdução bacana, que inspiração, eu quero conhecer mais disso. Então, um dos intuitos do curso é oferecer e eu vou aqui me apoiar num termo que a Unipaz usa, uma formação holística de base, para aí de repente eu ir e me especializar naquilo que me despertou. Por exemplo, né, a gente tem ali uma introdução ao Yoga de Krishna, a um dos grandes textos sagrados, né, da tradição védica e, sinceramente, de qualquer tradição de sabedoria. Um texto respeitado por todas as tradições, que é a Bhagavad Gita. É claro que num fim de semana você tem ali, né, 5 temas, 4 ou 5 temas. No caso aqui a gente dividiu, por exemplo, em Buddhi Yoga, desalento e discernimento, uma introdução à Gita, renúncia e amor maior. Então, quer dizer, através de 18 capítulos desse texto, eu fiz um resumo conciso de temas importantes. Mas hoje em dia, até em função da tecnologia, a gente tem grupos de estudos dedicados a estudar os 18 capítulos da Bhagavad Gita, se de repente aquilo te chamou a querer mais profundidade, né, mais expansão daquele tema. Módulo 7, o Yoga de Jesus e o Yoga de Yeshua, que é a gente compreender de fato na vida de Jesus um yoga. Que yoga que é esse, se não a consciência crística em Jesus? Não quero entrar em detalhe, porque senão eu me empolgo aqui bastante, mas tão importante a gente compreender, né, que há sim um yoga. Isso não é misturar coisas diferentes. No lugar de profundidade, a gente compreende o yoga de Jesus.
e é claro que é um ponto de vista específico que se expressou numa determinada região de um jeito, mas o espírito por trás das palavras de Jesus no próprio Evangelho é incrível. Deixa eu até falar um pouquinho aqui, né? A introdução do prólogo de João, quando diz, no princípio Logos, o verbo, o Logos está voltado para Deus. Isso é uma pessoa atenta ao caminho de autoconhecimento. O Logos é Deus. Quando o prólogo define o Logos, o verbo, no caso, na figura de Jesus, né? É Deus, você tem aqui a premissa da não dualidade, que muitas pessoas só projetam, né, para as coisas do Oriente, e não é, sabe? A não dualidade está na profundidade de todas as tradições de sabedoria. E no módulo 8 aqui, a temática da educação vertical e da emergência espiritual. Quando eu falo educação vertical, não é algo a se opor à educação horizontal que nos dá a condição de sobreviver no mundo, se adequar no mundo, mas verticalizar mesmo, emergência, altura. É subir montanha, irmãos e irmãs, para a gente ter uma percepção da vida numa condição muito mais ampla, de horizonte mesmo, né? Tá aqui as datas dos módulos presenciais. Sim, é importante, é um fim de semana dedicado. No caso, a sexta-feira não é obrigatório, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm condições de trabalho e de impossibilidade, mas aqui o sábado, né, o dia inteiro, das 8 às 18 e domingo das 8 às 17. Então é incrível, né, como a vida hoje parece que isso aqui é demais para muita gente, mas não é. Poxa, é um curso de formação e aprofundamento e que requer uma dedicação, né? E, de novo, um módulo por mês. As mentorias online, que eu até mencionei, né? Sábados, das 10 ao meio-dia e meia, sempre aqui mais ou menos no meio, né, do mês. E a questão do certificado, finalizando aqui essa telinha, né? Tá aqui frequência mínima de 75% nas aulas. Isso são critérios, né? Inclusive da própria Aliança do Yoga, no qual somos associados também. Participação ao vivo, no mínimo 75% das mentorias online. Conclusão de no mínimo 80% do conteúdo online das aulas gravadas. Capacitação profissional, que é aquele detalhe, queridos irmãos, é importante isso, então vamos lá de novo, a opção aprofundamento 100% online, a opção curso de formação e aprofundamento presencial. Essa capacitação aqui, de uma certa forma, é novidade agora, né, para a gente pós-pandemia, em função de pedidos mesmos, ou seja, a pessoa teria que participar, claro, dos módulos presenciais. Tem uma imersão de 5 dias no mês de janeiro, ali em Nazaré Uniluz, que é no interior de São Paulo, ou seja, uma oportunidade da gente estar em retiro, convivendo, e, claro, uma avaliação prática, tanto por parte da professora de Hatha Yoga, a Deni Miranda, que está comigo já há um bom tempo, é a minha parceira nesse curso mesmo, porque ela realmente lidera essa temática, esse departamento de Hatha Yoga, mas também, né, a nossa avaliação no critério da meditação. E nesse sentido, me permitam aqui, do acompanhamento, né, aí do Marco, sim, como é que está o seu caminho de autoconhecimento, né? Como é que está o seu caminho espiritual? Como é que está o seu conhecimento desses textos tão importantes que sustentam a base do yoga enquanto tradição? Então, para as pessoas que de uma certa forma pretendem trabalhar com yoga, eu sinto que esse acompanhamento ele é fundamental também depois, pós-curso, né? E é o nosso intuito de seguir fazendo um acompanhamento, porque a gente pode até concluir carga horária, mas é um processo, é um caminho, e é tão bacana acompanhar esse artesanato, essa condição onde a pessoa segue aprofundando, segue emergindo, porque, de novo, o autoconhecimento, ele, enquanto encarnados nessa existência, ele requer de todos nós, ainda que
sabichudos da temática, que a gente esteja ali sempre num lugar de modéstia, de humildade, de aprendizado constante. Porque a premissa socrática, só sei que nada sei. E é aqui que entra-se aquela condição de substância, quando de fato a gente tem uma vacuidade que vem de uma humildade, de uma modéstia, que apesar de todo o conhecimento adquirido, a gente está sempre aqui disponível também. Para mim é uma bênção acompanhar pessoas que estão vivendo esse processo, né? E a gente decidiu, partindo desse momento pós-pandemia, desde 2023, fazer um acompanhamento constante também. E nesse sentido, concluindo aqui um pouco a minha fala, antes de abrir a dúvidas, a perguntas e comentários, irmãos, tem todo esse contexto assim, sabe, de comunidade mesmo, né? Onde os recursos tecnológicos favorecem hoje pessoas de formações passadas estarem ali praticando conosco, né, meditações, estarem participando de satsang, estarem participando de grupo de estudo. E isso como uma educação estendida, por assim dizer, porque ela realmente é constante, né, no processo de cada um. E também um acompanhamento nessas questões de ordem paralela, que me encantam quando eu vejo uma pessoa amadurecida, amadurecendo, se apropriando daquilo que ela descobriu ser o propósito de vida. Talvez uma formação em Ayurveda com, sabe-se lá, o Dr. Ge, ou com outra escola, uma especialização talvez numa metodologia específica de Hatha Yoga, ou qualquer coisa que venha a ser essa descoberta, o meu propósito, o meu dom, o meu talento, e de acompanhar essa jornada de autoconhecimento, aonde eu, por mais que o trabalho, o serviço que eu faça seja algo que não aparenta ser espiritual, mas não há como não ser. E é tão bonito, de novo, de ver as pessoas amadurecendo nessa relação com a espiritualidade, com o autoconhecimento, para cumprir com o dever, de novo, seja ele qual for, de uma forma cada vez mais digna desse serviço dármico que o mundo tanto carece, amados. Vamos aqui ficar nos 3 pontinhos por enquanto, tá? Da minha fala aqui inicial. Eu gostaria de abrir para a gente conversar um pouquinho, dialogar. E eu peço mesmo que você não tenha vergonha de fazer as tuas perguntas, dúvidas, porque esse encontro ele está acontecendo com esse intuito mesmo, de responder, de esclarecer, da gente refletir junto, tá? Sejam questões de ordem logística, técnica, prática, ou seja questões de conteúdo mais substancial, por assim dizer. É só levantar sua mão, seja o ícone da plataforma, ou levanta sua mão que eu vejo, chamo você e peço para a equipe abrir o seu microfone. Tem alguém, queridos irmãos e irmãs, alguma dúvida, alguma pergunta? Não é possível que eu tenha explicado tudo tão bem, sabe? A ponto de você que sente esse chamado, que de repente está pronto para fazer um investimento na tua vida, que não é pouca coisa, é bem importante, tá? Use essa oportunidade. Vânia, querida, fica à vontade, pode abrir o seu microfone. Deu? Saudações, querida, deu sim. Boa noite, professor. Tudo bem? Namastê, tá tudo bem, querida. Bom vê-la. Professor, assim, desculpa, eu tive que me afastar um pouco, né, na hora da sua explicação. Eu tenho uma dúvida, né, em relação, porque assim, eu estou querendo fazer o aprofundamento, não é isso? Que é 100% online. Aí eu Sim. queria saber, assim, todo esse programa aí que foi apresentado, ele será também disponibilizado para o aprofundamento? Ou é só Sim. para quem vai fazer presencial? Boa pergunta, tá? O percurso, no seu sentido didático, no seu sentido programático, no seu sentido progressivo, ele é o mesmo. E não é à toa que a gente colocou ali, por exemplo, o primeiro módulo, né? Yoga Sutras. Então, as aulas relativas aos Yoga Sutras
4 ou 5 aulas estão ali disponibilizados de forma gravada na plataforma para vocês que tenham interesse no curso online. No entanto, no curso presencial, no primeiro módulo, esse tema também ele é apresentado, claro. E aí com toda a possibilidade da gente estar ali num contexto presencial, dialogando e tudo que envolve um fim de semana dedicado a esse tema, com complementações diversas. Então, o que eu coloco aqui, e é importante, de novo, para mim, vamos sublinhar a palavra aprofundamento. E esse curso 100% online, ele é dedicado ao aprofundamento. Mas quando a gente coloca a palavra formação, eu sinto na prática de yoga, apesar da gente poder fazer tanta coisa no formato online, é importante a gente estar junto. É importante a gente estar junto. E para vocês que, no caso, porque moram longe, talvez até em outros países, vocês são sempre convidados nesses módulos com datas já agendadas a visitar. Em qualquer retiro temático que eu possa estar fazendo, um retiro de meditação em silêncio, ou um retiro dedicado ao Yoga de Krishna, a participação presencial ela é muito especial. Por exemplo, na viagem da Índia agora, tinham várias pessoas que não me conheciam pessoalmente, só online, né? Mas é interessante porque o que a gente troca online é de uma intimidade tão profunda que, claro que a gente se conhecia naquilo que importa, que é essa intimidade, né? Daquilo que é o self, daquilo que é o maior em nós, essa sede de espiritualidade e autoconhecimento. Mas o detalhe da gente poder estar junto, viajar junto, conviver junto, isso faz uma diferença porque a nossa experiência ela é humana. Então eu sinto assim que um evento presencial ele é insubstituível. No entanto, e isso é um preconceito que eu me libertei, a condição online ela está enriquecendo, auxiliando a vida de tantas pessoas que a gente acabou desenvolvendo esse departamento online, desenvolvendo uma plataforma, tendo toda uma pré-produção, pós-produção, uma produção para fazer um conteúdo muito bem gravado para vocês, sabe? E o pessoal que está interessado na formação, no presencial, vai ter acesso a isso também, tá? Mas eu diria então que todo o percurso ele é muito semelhante. O que realmente muda é o detalhe presencial, que é uma grande diferença simplesmente por tudo isso que eu acabei de expressar, né? É importante da gente não perder essa sensibilidade humana nessa era digital, virtual. Agora a gente entra numa era de inteligência artificial e tudo mais, e a gente não pode desumanizar. Mas, de novo, eu me libertei durante a pandemia do preconceito que eu tinha, achando que de repente as coisas online eram menos. Eu não tenho dúvida que tem pessoas aqui que acompanharam durante a pandemia tantas coisas que a gente fez, sabe? E é incrível de ver o mesmo brilho nos olhos, sabe? Online, porque a gente não está falando aqui de coisas da ordem da matéria ou da forma. Se a pessoa está disponível, se ela está ali honrando o seu chamado, é encontro com encontro. Então é nesse sentido que é tão bonito, né? Da gente poder ter o online como opção e também como complementação, né? Para vocês que têm a possibilidade de fazer o curso presencial. Mas tudo certo, Vânia? Respondi a tua pergunta, querida? Que bom, a tua pergunta acaba sendo de outros também, né? Então é importante aqui sim trazer a pergunta, a dúvida. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida? Sim, Gilvânia, por favor, querida, pode abrir o seu microfone. Boa noite, Marco. Boa noite a todos. Namastê, querida irmã. Então, a minha dúvida, de alguma forma, você já ajudou, eu já me inscrevi para fazer parte agora do aprofundamento presencial em São Paulo, que eu sou de São Paulo, e a minha dúvida maior do início do curso eu conheci na pandemia e tenho acompanhado alguns satsangs ao vivo e tal, e online também.
era quando você fala muito da performance do yoga. Eu nunca pratiquei yoga como o Hatha Yoga, né, os asanas e tal, mas na meditação. E eu tinha muita dúvida em relação a isso. Será que na hora lá eu vou ter essa flexibilidade, que é o que você fala do corpo, né, dessa coisa presa? E aí agora me surgiu isso, eu digo, olha, já que isso está tão latente, essa dúvida, eu vou perguntar pro Marco. Boa, querida. É importante e é a dúvida, sabe, de muitas pessoas. Vocês sabem que é interessante porque as pessoas de repente me encontram, né, e sentem essa, essa relação, essa troca de profundidade e querem acompanhar, né? Mas quando surgem cursos, retiros e até peregrinações, por incrível que pareça, e ali tem um preconceito da pessoa porque a pessoa de repente não tem um trabalho corporal, né, que a gente imagina ser necessário, ou a gente vai para um retiro e acha que vai ser obrigado, né, a fazer essa atividade, e a pessoa deixa de participar do retiro, sabe, que é tão maior do que as práticas de Hatha Yoga. De novo, Hatha Yoga é um pedaço, é a ponta de um iceberg para algo que é muito mais profundo do que meramente essa projeção de performática que a gente tem. Agora, é importante, não tenha dúvida nenhuma, é fundamental. Então, por mais que o curso tenha um cuidado com os elementos mais básicos, fundamentais, do que, de novo, eu chamo dos princípios de alinhamento integrativo, a nossa proposta é que todos os participantes desenvolvam uma prática de Hatha Yoga responsável, consciente, madura. E aí as pessoas que vão trabalhar com yoga se especializam, obviamente dentro de uma condição mais complementar, mas tanto a base quanto a substância, todo mundo. Então, já há muito tempo, de novo, o grupo que participa dos cursos desde 2003 é um grupo muito heterogêneo. Então tem pessoas de diferentes idades, diferentes condições físicas, tem pessoas que pela primeira vez na vida participam de uma atividade onde o intuito, o foco é a atenção na ação, integração corpo-mente, e desmistificam, quebram todo o preconceito, a resistência que tem com a prática física, porque aprendem a praticar de uma forma adequada, respeitando a condição limite do próprio corpo. Então fique bem tranquila nesse sentido, irmã. Agora, é importante aqui de prezar, né? E o curso, de uma certa forma, ele pode servir até, Giovânia, para um despertar para muitos de nós que deixamos o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde física de lado por tantos anos. E que bênção agora poder resgatar isso e poder apropriar isso de uma forma mais amadurecida e consciente para poder ter qualidade de vida mesmo, sabe? Num sentido de eu tenho um corpo cuidado, saudável, para eu viver o que me cabe enquanto propósito de vida, enquanto missão de vida, enquanto contribuição de vida. Então, a nossa maneira de ver isso é muito realista e aonde a Dene, como professora, é de uma competência ímpar. Para quem conhece ela sabe disso, em apresentar Hatha Yoga com esses princípios de alinhamento integrativo para que, independente da condição da pessoa, ela desenvolva uma prática responsável, sim. E um processo progressivo que vai acontecendo de acordo também com a disciplina da pessoa. Eu sempre falo isso, a gente tem um preconceito da questão da disciplina, achando que disciplina é algo forçado. E não existe caminho espiritual sem disciplina, não existe saúde ou qualidade de vida sem disciplina. Mas é uma disciplina que não é forçada, ela é descoberta como um critério que muitos de nós temos faltosa na nossa vida e que a gente, a partir de agora, por consciência, por maturidade, aplica. Eu gosto muito de definir disciplina como encontrar um ritmo com atividades na nossa vida que não são só do nosso interesse, mas a gente descobre que é da nossa necessidade e que não cabe a nós deixar para depois.
na percepção de uma condição mais integral, sabe? De vida, de saúde. E o Hatha Yoga entra no meio disso tudo, porque é sim importante. Até para a gente usufruir desse aprendizado, para poder, de repente, fazer a nossa ginástica na academia, fazer o nosso pilates, com a contribuição que o yoga traz, enquanto essa ciência de integração corpo-mente, sabe? Alinhamento, consciência respiratória, isso tudo só traz benefício, né? Independente da pessoa se tornar um professor ou não. Mas ela se torna um praticante de algo que é importante, todos nós termos habilidades, né? Mas, de novo, o intuito não é performático. É bem importante isso. Tá? Obrigado, querida, pela pergunta. Fabiola, por favor, pode abrir o seu microfone, querida. Namastê, Marco. Namastê. Bom, eu peço desculpas se eu fizer algumas perguntas que as pessoas já responderam antes, mas foi o meu primeiro contato aqui com o tema. E eu tentei fazer uma listinha aqui. Vou falar tudo aí, enfim. Primeiro, a aula presencial, aonde ela é? Eu tentei ir olhando aqui no site e não achei a informação, não entendi se é em Nazaré Paulista. Boa, deixa eu responder então, querida, se você, para facilitar, tá? O curso, porque é uma pergunta que me lembra de falar de algo importante. Os módulos presenciais, eles acontecem num local chamado Instituto Cultural DEP. Isso é na Vila Mariana, em São Paulo. A gente já está ali no DEP desde 2007, mas com curso de formação desde 2011. É um lugar incrível, é uma sala grande, uma sala espaçosa com pé direito alto, um ambiente muito especial. E o bacana é que eles abraçaram a gente, né, há tantos anos atrás, como de fato não meramente uma parceria profissional, mas com fraternidade mesmo. Então a gente se sente muito em casa no DEP, apesar de não ser o nosso espaço, e nem precisa ser, porque é como se fosse. É um espaço muito especial, tá? Na Vila Mariana. Acho que é onde foram os satsangs do final do ano. Ah, legal. Exatamente. Eu estive lá, então testemunho aí que é um espaço incrível mesmo. Bibliografia e material de suporte, Marco, eu não sei, é fornecido o material de estudo, por exemplo, os livros e tal, tem algo que é facilitado pelo material do curso, ou a gente tem que prever também o investimento em material de leitura? Boa pergunta, querida irmã. Sim, há material oferecido pelo curso, tá? Que depois que está na plataforma também, que vocês podem imprimir e tudo mais. No entanto, há sim uma lista de livros sugeridos, tá? Então, não são necessariamente livros obrigatórios, porém, naquela progressão de módulo a módulo, há livros sugeridos, e não só um. Às vezes 2, 3 do mesmo tema, né? E é só uma lista. Eu sugiro também, ao longo do curso, outros livros. E que eu considero, Fabiola, um investimento assim importante e necessário. De novo, no tempo da pessoa. Porque é uma biblioteca que a gente quer criar e artesanar de livros importantes para a vida. E que depois, de repente, de lido e estudado, a gente pode até dar de presente porque são bons livros. Todas as indicações são indicações assim muito pensadas e refletidas. Legal. No valor, aí em relação a valores, depois eu posso falar com a equipe também, mas aí, beleza. Em relação aos encontros presenciais, eventualmente num caso de falta, tem como assistir a alguma gravação? Excelente pergunta, excelente pergunta. E é isso que a gente tem, né? Pelo fato de existir esse alinhamento de percurso, se você falta um módulo, você vai ter acesso na plataforma àquele mesmo módulo com os ensinamentos todos daquele período. Então, isso é muito bacana. É óbvio que alguém que está fazendo presencial, a gente prefere que a pessoa esteja presente, né, durante o percurso todo. Mas são situações de vida, aquele tal realismo que eu coloquei, de repente os filhos ficam doentes, de repente tem uma viagem, e não só isso, tá? Se você, por exemplo, perde o segundo módulo, você vai ser muito bem-vinda no ano seguinte
também para fazer esse módulo presencial, tá? Independente de você ter acesso ao tema ali na plataforma. Joia. Em relação à expectativa de tempo gasto com estudo, eu fiquei com uma dúvida quando você colocou lá 30 práticas semanais de meditação, 30 videoaulas semanais com 1 hora. As práticas e os vídeos são a divisão de todas as horas gastas ou são adicionais aos encontros de fim de semana? Não sei se me fiz clara. Fez sim. Eu não vou conseguir te responder com total precisão, porque essa questão da tabela, da carga horária, da divisão, a equipe pode te responder muito melhor. Porém, o que eu posso te dizer é que a forma que a gente desenvolveu é para que a pessoa, por exemplo, que faz o presencial, né? Vamos dizer, no teu caso, você tenha um acompanhamento sugerido naquela semana e na semana seguinte e na outra semana. Agora, principalmente voltado aos ensinamentos, tem um início, tem um meio, tem um fim. Então, cada módulo ele tem uma história por ela mesma, sabe? Para você justamente compor aquilo da forma que é possível para você, mas com um realismo que não afoba, não aperta, a não ser que a pessoa de fato desande. Aí é uma questão importante da gente ter um entendimento aonde esse desafio faz parte do percurso da pessoa. Porque o intuito não é a gente deixar de fazer para de repente pegar um fim de semana e tentar fazer tudo. A ideia seria muito mais da gente, principalmente no início, se comprometer à construção de um sadhana, que a gente chama prática espiritual, realista e com uma certa regularidade para criar um ritmo. Então a palavra-chave aqui, Fabiola, é ritmo. E se de repente não... Exatamente, para seguir o percurso, sabe, embalado. E claro, isso é ideal, mas as nossas vidas acontecem coisas. E aqui eu acho importante deixar a pessoa assim, tranquila quanto a um sentimento, a uma sensação de falta, porque é aqui que a mente e o nosso ego, ele se confunde e nos confunde. Tá tudo bem, segue da forma que é possível, da forma que dá. Nesse sentido, o curso ele é muito costurado. A própria prática de Hatha Yoga, a aula seguinte, ela tem a revisão da aula anterior. Então vocês vão ver que tem uma coisa muito cuidadosa, né? De passo a passo, sabe? Mas é uma experiência, né? Para todos nós, com esse tamanho de chamado e com essa profundidade ansiada que desafia na aventura da vida da gente encaixar isso. Mas consciente disso, eu posso te dizer que não tem nada ali forçado, apertado ou exigente demais, não. O curso, ele de fato tem essa sensibilidade a todos nós leigos, homens e mulheres da cidade. Tá bom. Marco, obrigada e queria te agradecer, principalmente porque as minhas quartas são muito diferentes desde que você faz parte das minhas manhãs. Então, tô ansiosa. Até já. Namastê, Obrigada. querida. Gratidão compartilhada. Maria Helena, você, fica à vontade, querida irmã. Pode abrir o seu microfone. Boa noite, namastê, Marco, obrigada. Namastê, querida. Eu tenho uma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a efetividade, a complexidade, a completude do curso presencial. Eu moro fora de São Paulo, eu não tenho nenhuma condição de fazer o curso presencial, apesar de muito querer fazer isso. Mas eu gostaria de saber como vai acontecer a articulação entre você e os alunos que façam o curso online, ou entre os outros professores e os alunos, porque eu acho que uma parte importante da nossa comunicação, ela vem por essa possibilidade
né, de poder falar com você, e ouvir você e os outros. Então, eu tenho essa dúvida, dado que você disse que as aulas já estariam até gravadas. Boa pergunta, querida, bem importante. Daí, Maria Helena, as mentorias, sabe? Então, as mentorias é aquele ponto de encontro, principalmente para vocês que participam do curso de aprofundamento 100% online. É óbvio, né, que a gente tem acesso também, ou essa condição de se relacionar através de e-mails. Então, assim, colocando, né, da experiência passada, principalmente durante o período de pandemia, era muito bacana a oportunidade das pessoas terem sim acesso a gravações, e gravações, de novo, muito bem produzidas, né? É interessante porque, enfim, faço um depoimento pessoal aqui. Vocês podem perguntar, pô, Marco, mas gravação é gravação, né? Para você que está vendo, né? Você tem uma determinada experiência, mas imagina eu fazer gravação sozinho, né? Com a aparelhagem toda ligada e vai lá. Enfim, começa. Mas eu vou dizer para vocês, como professor até, que esse meu momento solitário de gravação, ele é extremamente íntegro na minha experiência, que aparenta, sim, estou só, mas eu não me sinto sozinho. Então, alguma coisa aconteceu durante a pandemia, aonde liberdade do meu preconceito, porque obviamente no início era muito difícil, mas hoje a sensação que eu tenho é que eu tô ali com vocês e vocês comigo. Então, assim, a maneira que eu me expresso não é uma maneira como se eu estivesse gravando, sabe? E estou gravando. E eu acredito e confio que vocês vão sentir isso nas gravações, nas aulas. Porém, no nível do diálogo, em função da tecnologia e do próprio Zoom, a gente tem essa oportunidade de responder perguntas, tirar dúvidas, de compartilhar depoimentos, reflexões. Muitas vezes você pode perguntar para mim, pô, Marco, mas a mentoria tem um determinado tempo, não é tão longa assim, né? No caso, 2h30, né? Uma vez por mês no sábado. Mas eu consigo me organizar com a partilha de todos vocês dos e-mails, porque obviamente eu tenho acesso e leio todos. E aí eu faço o meu percurso dessa mentoria baseado nesses e-mails que são enviados, onde as pessoas partilham as suas dúvidas, os seus depoimentos dessas gravações que estão na plataforma. Também, e é importante, a gente continua com os satsangs. Tem perguntas que do curso, às vezes, as pessoas me mandam e eu falo, cara, isso aqui é pergunta de satsang, porque a pessoa está vivendo algo numa profundidade tão grande que não está associado a uma questão de ordem de conhecimento, né? De tudo que é oferecido, de filosofia. É questão existencial. E aí eu falo, né, para as pessoas que a pergunta eu vou passar num contexto de satsang. A gente grava os satsangs também e passa até o satsang para vocês, né, o link dos satsangs para vocês participarem quando isso acontece. E tem a questão presencial em momentos, Maria Helena, talvez não todo mês, claro, porque, né, tu mora longe, impossível, apesar do teu desejo, nessas questões dos retiros, né, que a gente faz. E esse ano é um ano interessante porque a maioria dos retiros, são poucos retiros porque são poucos os feriados, então a gente vai ter muitas imersões de fim de semana, sabe? Em locais, e eu vou viajar bastante pelo Brasil, de repente próximo a você, e é bacana da gente poder também ter essa oportunidade de estar junto, sabe? Compartilhando um curso com essa completude toda que você usou essa palavra, sabe? E ter essa chance de estar junto, aperfeiçoando, fazendo polimento, por assim dizer, tá? Então é experiência direta mesmo. O curso online, o brilho nos olhos e no coração tá ali, sabe? Não tem algo de menos ali, naquele lugar de profundidade que a gente intenciona, sabe? O presencial, o que faz a diferença mesmo é que é da experiência humana. A gente tá junto.
E não é só uma questão do abraço, sabe? É uma questão da egrégora que se forma num contexto presencial e que é muito especial, né? De novo, o meu cuidado aqui é só isso. A gente não pode desumanizar a experiência espiritual que a gente tem em vida. Porque senão cada um ia para sua caverna e deu, né? O mundo precisa da gente junto, né? Para o nosso engajamento, a nossa coletividade auxiliar o mundo, né? Tão complexo que a gente vive. Tamo junto, Maria Helena. Dei uma volta aqui. Gratidão, querida, a você. Namastê. Tá bom, queridos. Enfim, estamos aqui com 1h30 de encontro já. Alguém com uma última questão, pergunta, depoimento? Então eu quero apresentar algo aqui para vocês, tá? Tanto aqui ao vivo quanto as pessoas que vão ver a gravação nos próximos dias, que a equipe me mandou. A equipe para vocês, e é importante, tá? Porque às vezes é tanto trabalho, né? A gente tem uma equipe muito especial, muito cuidadosa, sabe? No atendimento. Mas é importante de vocês fazerem um movimento em direção, tá? Em algum momento é óbvio que eles vão fazer um movimento, mas o que eles me trouxeram aqui é que nos próximos dias, tá? Até sábado, no caso, e eles vão estar atendendo sábado também, fruto desse encontro, né? Lembrando que hoje é quinta-feira, que vocês que têm interesse em participar do curso têm a isenção da taxa de inscrição do curso. Eu nem sei quanto que é isso, mas eu acredito que é um presente bastante bacana, sabe? Que hoje, né, a equipe trouxe para mim. E que também, vocês que participaram ao vivo, vocês, está escrito aqui, se entrarem em contato com a equipe amanhã, no caso sexta-feira, solicitem sim um acesso à plataforma durante 7 dias, para entender o que é a plataforma, o que é aquele curso de introdução, sabe? Então fica aqui, tá? Esses 2 presentes, né? Esses 2 bônus, no sentido material financeiro, de fato é algo, enfim, que até me surpreendeu a isenção da taxa de inscrição, mas enfim, é todo o intuito talvez de motivar vocês a se inscreverem. E também a essa questão do acesso à plataforma, porque do momento que você entrar lá, você vai ver, enfim, o que a gente faz, sabe? E eu sou muito orgulhoso da equipe do departamento audiovisual, do profissionalismo, sabe? Que eles montaram toda a história, porque se for para fazer, vamos fazer direito. Então, que vocês possam ter acesso à plataforma e fazer uma experimentação ali das coisas oferecidas, tá bom? É isso, queridos irmãos, gratidão. Eu até estou com vontade aqui de fazer uma chamada para considerar todo mundo. Miriam, Fabíola, Sandra, Chayene, Margarete, Daniele, Cristina, Gilvânia, Marina, Vânia, Maria Helena, Leila, Patrícia, Glória, Luana, Val, Cida, Elisângela, Vinícius, Fernanda, Jussara, Rafael. Gratidão pela presença de vocês, tá? E eu quero honrar também todos esses, né, que se inscreveram para esse nosso encontro, mas não puderam estar aqui ao vivo, né? Mas que vão estar tendo acesso à gravação depois. Eu realmente espero que esse nosso encontro tenha trazido não só esclarecimentos, mas inspiração e uma esperança também, tá? Que a gente possa estar junto no formato online, no formato presencial, compartilhando essa prioridade do autoconhecimento nas nossas vidas. E eu acho que isso é reflexo também de uma humanidade que não quer deixar para depois porque não dá mais tempo, amados. Se a gente deixa para depois esse despertar da consciência, enfim, o que não falta são notícias, né, com embasamento científico para ver a delicadeza do momento que a humanidade vive.
Então, assim, é incrível, porque 20 anos atrás o tema não era esse. O chamado era voltado ao interesse. Mas eu sinto que hoje o chamado é uma necessidade não só individual, mas coletiva. Então eu até peço para vocês, sabe, mesmo, se vocês conhecerem alguma pessoa, parentes, amigos, alunos, que você sente essa sede de chamado, essa necessidade, por favor, tá? Exponham, compartilhem esse curso também com as pessoas, porque é muito bem-vindo. É muito delicado a gente estar num mundo onde parece que hoje, sabe, tudo funciona à base de marketing digital. Para mim é uma dificuldade imensa me adequar a essa realidade. Realmente a força vem da sanga, da comunidade, das pessoas que sentem e são proativos e compartilham, sabe? E aí a gente existe, podendo ter esses cuidados todos, esse profissionalismo todos, e também uma condição de acolher, né, pessoas carentes que têm as suas dificuldades e que a gente nunca vai deixar de fora, tá? O Simplesmente Yoga, enfim, tem essa dignidade, tá? E que é uma composição, uma consequência de uma comunidade que de fato se sente junta, tá? Gratidão todo mundo, tá? Vamos fechar os olhos um pouquinho, por favor, só para a gente concluir aqui. Nesse instante, aonde vai lá, irmão, irmã, respira profundamente. E é um instante mesmo, só para a gente, antes da próxima atividade, compor de novo, se recompor de novo, volta para o centro, encontra essa presença da consciência, e que são nesses instantes onde a gente simplesmente permite, abre espaço e está aqui. Reencontro, hein? Quantas vezes a gente não perde esse estado de yoga, mas a bênção é essa. A gente pode sempre voltar. E esses instantes onde a gente ousa parar um pouquinho e, simples assim, respira profundamente e conecta. Namastê, namastê, namastê. Muito bom. Gratidão todo mundo. Até a próxima. Espero que em breve. Hein? Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.